Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque 4, Rua 19, lote 37. Ouça agora, momento de reflexão. Na romagem da vida. O homem, muita vez, na romagem da vida humana, é abordado por sucessos que lhe trazem o bem na forma de males, e que por isso mesmo, quase sempre, não são imediatamente compreendidos. A morte súbita do ente amado, a incompreensão do amigo, a calúnia planejada, a deserção do companheiro, a visita da enfermidade. Entretanto, a justiça divina tudo provê no momento oportuno, e ele acaba encontrando a felicidade onde lhe parecia existir tão somente o infortúnio. Também, inúmeros acontecimentos lhe assaltam a rota, ofertando-lhe o mal na forma de bens, e que por esse motivo não se mostram entendidos com rapidez. A fortuna pervertida, a superestimação dos próprios valores, a fulguração da inteligência desorientada, o poder transviado, a embriaguez aurida no cálice da lisonja. Todavia, a verdade se incumbe de corrigir-lhe as percepções, e no momento oportuno ele surpreende a presença da dor, onde supunha identificar exclusivamente a alegria. Lembremos-nos, pois, de que os males e os bens do mundo nem sempre são bens e males perante as leis da vida, e que por isso acerto e desacerto, derrocado e vitória, dependem de você mesmo em qualquer parte. Boa tarde, prezados ouvintes da 106.3 Rádio Ilha do Amor FM. Estamos iniciando o programa O que é o Espiritismo, uma realização do Grupo Divulgar. Estamos no ar todos os sábados no mesmo horário, das 17 às 19 horas. Eu, Reinaldo Linhares, estarei com vocês na condução do programa de hoje, com apoio técnico de Raimundo. Temos hoje a presença no nosso estúdio de Fernando Noto, trabalhador do Centro Espírita Casa do Cristo, que vai nos falar sobre a experiência de quase morte. Acabamos também de ouvir o momento de reflexão na romagem da vida, na voz de Paulo Goulart. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. Nosso muito obrigado pela audiência. Quero dar um alô à equipe de trabalhadores do Centro Espírita Emmanuel, da Associação Espírita Emmanuel, que hoje estão trabalhando no bazar. Um abraço a todos, Leide, Rosângela, Silvana, Isabel e todos os trabalhadores que estão enganjados nesse trabalho de hoje. Ligue e façam sua pergunta para o número 32440864. Nosso programa se encontra nas redes sociais à disposição de todos. Siga-nos pelo Instagram, Facebook, na busca Programa O que é o Espiritismo. Também os nossos programas se encontram no YouTube. Ouça-nos. Hoje nós vamos falar, como já iniciamos, sobre experiências quase-morte. As experiências de quase-morte, também chamado EQM, são fenômenos que intrigam tanto os médios quanto os leigos. Afinal, não é fácil explicar os inúmeros relatos que se assemelham ao túmulos, luzes e entendimento diferenciado de todo o mundo e da vida humana. Pessoas que saem do corpo que se encontram com entes já falecidos, ou seres de luz permeiam o imaginário popular, aparecendo em filmes e séries televisivas. Mas, na vida real, esses relatos também impressionam e nos fazem questionar se realmente existe vida após a morte, para os que ainda não acreditam. Quer saber mais sobre as experiências de quase-morte?
continue ligado na 106.3 Rádio Ilha do Amor, que logo teremos um relato real de alguém que passou por essa experiência. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, voltamos ao nosso programa e vamos iniciar a nossa roda de conversa. Fernando, fiquei sabendo que você é uma prova viva de experiência de quase morte. É verdade isso? Sim, é verdade. E seria interessante comentar que esse termo, experiência quase morte, ou EQM, foi criado por um cientista muito competente, muito sério, o Dr. Raymond Moody Jr., americano, psiquiatra, médico, filósofo, psicanalista, pedagogo, que estuda esse fenômeno há muitos anos em vários países e criou um livro chamado Vida Após Vida, onde ele relata a sua experiência de mais ou menos 1000 casos devidamente catalogados, confirmados, pesquisados exaustivamente, que o levaram a criar esse livro, a escrever o livro Vida Após Vida. Beleza, muito bom. Mas, Fernando, as pessoas do nosso ouvinte entender melhor, explique-nos o que são as experiências de quase morte. Essa é EQM. Interessante que o Dr. Raymond Moody Jr., ele concluiu, para você ter uma ideia, já foram vendidos mais de 35 milhões de exemplares do seu livro no mundo inteiro. E ele chega na sua experiência, nas suas experiências, nos casos estudados, relatados, ele faz uma constatação interessante. A maioria das pessoas passou pela mesma experiência. Todo mundo, na maioria, cita quase as mesmas coisas. Cada um, claro, pintando com as suas cores pessoais, mas no final, absolutamente igual. Então, o que seria a experiência quase morte? O próprio nome já está dizendo. É uma pessoa que passou por uma situação de uma parada cardíaca, se verificou fora do corpo físico. Não obstante o corpo físico está lá parado, com o coração parado, e a equipe médica tentando fazer a ressuscitação, vamos dizer assim, a recuperação, né, aplicando a desfibrilização, os choques, para que o coração volte a trabalhar, e a pessoa, no caso doente, está fora do corpo, assistindo absolutamente tudo aquilo. Isso no momento inicial, para que depois aconteçam outros momentos igualmente relatados pela maioria das pessoas. Isso. Mas me diz uma coisa, Fernando. E a ciência, como é que ela vê isso? Qual a explicação que você dá para uma situação dessa? Olha, lamentavelmente, a ciência ainda não advoga essa sobrevivência da alma após a morte física do corpo. Atualmente as academias de pesquisa de ordem científica consideram a morte apenas como uma anóxia cerebral, ou seja, houve a anóxia cerebral, a desoxigenação do cérebro e a pessoa morre. A alma não seria nada mais, nada menos do que uma sudorese, do que o suor do cérebro, desaparecendo completamente. Entretanto, esse assunto, desencarnação, reencarnação, é um assunto ainda muito interessante, polêmico, mas é interessante a gente comentar que esse assunto ele não é mais advogado pela área filosófica e nem mais pela área religiosa. Há muitos anos ele já é advogado e defendido pela área científica. Então, é exemplo do Dr. Raymond Moody Jr., outros pesquisadores que não são religiosos, antes de mais nada, são cientistas, pesquisam com critério esse assunto da sobrevivência após a morte física do corpo.
E nesse instante, como somos espíritas e consequentemente reencarnacionistas, não podemos deixar de trazer a questão de número 150 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que, diga-se de passagem, todo espírita deveria ter, ler e estudar, né? Eu, há muitos anos atrás, estive numa palestra do Divaldo Pereira Franco em Salvador, e eu ouvi da boca dele que, após ele ter lido o Livro dos Espíritos 10 vezes, a sua mentora espiritual lhe aparece, a dona Joana de Ângelo, e lhe diz: meu filho, você leu 10 vezes, né? Agora vai estudar. Então, na questão de número 150 do Livro dos Espíritos, Kardec propõe às venerandas entidades do mundo maior a seguinte pergunta: o que acontece com o espírito após a morte física do corpo? Ou melhor, ou em outras palavras, o espírito conserva a sua individualidade? A alma, olha, alma, espírito, egum, encosto, alma penada, individualidade, pessoa, é tudo a mesma coisa. O fato de desencarnar, sair da realidade física e passar para outra, passar pelo fenômeno físico chamado morte, não deixa de ser gente, não deixa de ser pessoa. E a resposta a essa pergunta, se o espírito conserva a individualidade, é sim. Ele responde sim, os espíritos responderam sim, ponto. E faz uma pergunta: se assim não fosse, como seria? Como é que seria se perdêssemos a nossa individualidade? Então a individualidade somos nós, né? É muito comum, outro detalhe importantíssimo, parece uma coisa simples, mas é uma coisa de extrema importância. A maioria de nós, a maioria dos espíritas, dizem assim: o meu espírito, o espírito de Raimundo, o espírito de Reinaldo, está errado, nós não temos. Aí já começa uma confusão se a gente pensa assim, porque se eu admito que eu tenho, cadê meu espírito? Onde é que ele está? Não, nós não temos, nós somos. Eu sou o espírito Raimundo, o espírito Reinaldo, e não o espírito de. Então, considerando a manutenção da individualidade e de que nós não a perdemos, fica mais fácil ou menos difícil de entender esses assuntos. Ok, muito bom. Mas, Fernando, vamos continuar. As pessoas que passam por essa experiência, qual é o tipo de relato que elas fazem? O que elas dizem que aconteceu, como foi, o que eles vivenciaram nesse momento que eles passam de aparenta morte? A constatação número 1, ela é uma constatação esplêndida, extraordinária, magnífica, e onde, por um momento, a gente consegue entender de uma maneira muito mais ampla a bondade de Deus. Porque a primeira constatação é que a vida continua. Não há, pode estar até havendo o recesso celular, né, a modificação do corpo, mas a primeira constatação: a vida. A vida continua perene, abundante, maravilhosa. Essa primeira constatação daquelas pessoas que passaram pela experiência quase morte. Caso contrário, se fosse diferente, ninguém as narraria. E seria impossível uma quantidade absurda de pessoas no mundo inteiro, em vários países, terem tido a mesma experiência e estarem criando isso. E nesse instante, já que a gente fala da constatação, né, da bondade de Deus, nós nos lembramos do Pai. E veja bem, se não houver uma sobrevivência da alma após a morte física do corpo, né, se não continuarmos, fica difícil entender a justiça divina. Nasceu, morreu, acabou. Para onde iria a nossa vivacidade, a nossa alegria, a nossa bondade? Seríamos enterrados na mesma cova que o traficante, que o torturador, que o criminoso, que o bondoso? A vida acabaria? Claro que não. Então, a primeira constatação magnífica, como nós já dissemos, é a continuação da vida. É o relato inequívoco que a maioria, grande maioria das pessoas que passaram pela experiência quase morte, narram.
E aquela sensação que as pessoas narram que estão passando por um túnel, por luzes, local distante, visito até outros planetas. É mais ou menos isso, Fernando? Olha, é mais ou menos isso e repetindo, o relato da grande maioria das pessoas que passaram pela experiência. É claro que fica um pouco difícil para a gente perceber o alcance desses conceitos, dessas informações, porque nós vivemos em duas realidades. Nós vivemos na realidade física, que é o mundo material, e como espíritos imortais, nós também vivemos na realidade espiritual, ou seja, na realidade extrafísica. Entretanto, considerando o nosso nível evolutivo, nós não estamos instrumentalizados, não temos capacidade mnemônica de memória, capacidade de memória, para guardarmos as informações às quais nós temos acesso todos os dias. Seria interessante lembrar que todo dia, todos nós passamos por uma experiência quase morte. Por quê? Quando nós deitamos e dormimos, o nosso corpo físico vai recuperar as energias gastas, vai se refazer. E nós, o princípio inteligente do universo, como Allan Kardec definiu na questão 23 do Livro dos Espíritos, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, nós saímos do corpo e saímos da realidade física, da realidade material, e vamos para a realidade extrafísica, para a realidade espiritual. Aonde estão as pessoas que nos antecederam no retorno à pátria dos espíritos, ou nos antecederam através de fenômenos que nós chamamos de morte, que na realidade não existe, e nós entramos em relação com essas pessoas. Então todos os dias nós passamos por isso. Mas aí alguém poderia perguntar assim: ok, mas por que nós não lembramos? Exatamente pelo fato de que nós não temos estrutura, capacidade de memória, em função do nosso nível evolutivo, de guardarmos essas informações. Se as guardássemos, ficaríamos loucos, porque não saberíamos o que é isso, o que é aquilo. E outra coisa, olha, as pessoas questionam assim: poxa, mas se a reencarnação é uma realidade, por que a gente não lembra? Aí a gente tenta explicar que é por falta dessa capacidade de memória. Aí a gente cita o seguinte exemplo. A gente pergunta para a pessoa, devolve para a pessoa a seguinte pergunta. Aquela que que nos perguntou por que a gente não lembra da reencarnação. A gente pergunta assim, se for um homem, por exemplo, qual a cor da meia que você está usando? Ele não lembra. Ou então a gente pergunta assim, ok, se for uma mulher, qual foi a roupa, hoje é sábado, qual foi a roupa que você usou quarta-feira passada? As pessoas não lembram. Aí a gente argumenta o seguinte: peraí, se você não lembra, se a gente não lembra a cor da meia que a gente está usando, ou a roupa que nós usamos há 3 dias atrás, você quer lembrar 100, 200, 300 anos? Verdade, é impossível. Verdade. Quer dizer, isso é uma constatação, isso é racional. E se a gente fosse lembrar também, Fernando, a gente ia chegar um momento que não sabia em que realidade estava vivendo. Qual é a nossa realidade? A presente, o passado? Onde estamos? Por isso ficaríamos loucos. Ficaríamos loucos, verdade. Principalmente. Alguns de nós já somos loucos sem viver essa realidade. Imagina se fosse viver, né? Mas vamos dar uma paradinha para tomar um pouco de água, para aliviar a garganta. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. São 17 horas e 36 minutos. Voltamos com a nossa roda de conversa, mas ligue. Faça sua pergunta pelo 3244-0864. 3244-0864. Continuando com o nosso amigo Fernando, trazendo esclarecimentos sobre EQM. Fernando, o que muda da vida das pessoas após o EQM? Até então, nós, a grande maioria pensa o seguinte: morreu, acabou. E aí a gente faz a constatação sobre a qual a maioria falou, que eu te contei, né? A constatação maravilhosa e feliz de que a alma não vai morar no túmulo, não. Pelo contrário, a sua casa é o universo, é o mundo. E
a felicidade é tão grande porque a primeira coisa que nos ocorre é que nós jamais nos separaremos das pessoas que nós amamos e que nos amam. Essa é a grande mensagem de esperança, pelo menos para mim, eu vejo dessa maneira. Então muda tudo, porque a pessoa começa primeiro a recolher-se à sua insignificância perante o Criador, perante as leis da vida, ver que verdadeiramente nós somos pequenininhos, somos importantes, somos filhos de um Pai bondoso, mas somos pequenos, é que nós estamos aqui para somar, para ajudar. Então a gente começa efetivamente a ter uma visão mais espiritualizada ou menos materializada da vida. Passa a dar importância às coisas que verdadeiramente têm importância. Né? Verdade. Então as pessoas se transformam. Né? E Fernando, essa experiência na visão espírita, mais espírita assim, da vida, o que Deus, vamos dizer, o que Deus quer nos mostrar, ou mostrar para as pessoas que passam por essa situação? É algo, é um chamamento, é mostrar, olha, tu está no caminho certo, tu está no caminho errado, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer. Pode ser alguma coisa nessa linha? Com certeza absoluta. Embora, como eu disse anteriormente, a maioria de nós, aliás, todos nós, passamos por essa experiência todos os dias, experiência quase morte, porque a gente deita, o corpo dorme e a gente sai do corpo. É claro que nem todo mundo sai do corpo, tem espírito que fica dormindo também. Mas de vez em quando ele sai, né? Amanhece, viu? Mas sai também. E aí, veja bem, como a gente comentou anteriormente, não dá para lembrar, porque não é conveniente lembrar. Mas, quando Deus permite que a gente passe por situações como essa, e que a gente lembra, que a gente constata essa continuação da vida, é sempre para a nossa evolução. Embora a nossa linha de pensamento é a seguinte: nós somos frontalmente, embora, eu gostaria de deixar bem claro, embora seja um recurso legítimo, um recurso sério, desde que conduzido por médicos espíritas, mas o recurso chamado regressão de memória, nós somos frontalmente contra. Por quê? A reencarnação é uma oportunidade de recomeço. Você recebe o véu do esquecimento exatamente para esquecer, para poder recomeçar. Então você ter acesso a informações podem te trazer prejuízos ou não. Eu gostaria de citar rapidamente, para ilustrar o que eu estou falando, um caso de uma pessoa que eu acompanhei há muitos anos atrás, uma senhora que tinha uma neura com a porta aberta. Então ela levantava inúmeras vezes durante a noite para verificar se a porta estava fechada. Era uma neura, ela ficava cansada, começou a desenvolver depressão, o problema era a porta. Ela levantava, verificava, nós fomos à casa dela, até que teve um profissional que passou por aqui, ela foi submetida à regressão de memória e descobriu-se nessa regressão de memória, nesse recuo, que na existência anterior ela havia sido estuprada atrás da porta. Daí a neura com a porta. Só tem um detalhe: o estuprador estava dentro da casa dela. Ela tinha 2 filhos, era o filho mais velho. Nós perguntamos qual o aspecto positivo dela tomar conhecimento disso. Nenhum. Então não foi revelado a ela. Então assim, se a gente quer saber o que verdadeiramente a gente foi, independente de experiência quase morte ou regressão de memória, basta nós nos olharmos no espelho, encararmos conscientemente, que a gente vai ver quem verdadeiramente nós fomos e somos. Porque o fato de desencarnar ou passar por experiência quase morte, a gente constata, como a grande maioria dos espíritos pensa, a coisa não muda de figura não. Morrer não vai mudar absolutamente nada na nossa vida. E a questão é simples: por que não muda nada? Porque se você não mudou aqui, por que você vai mudar ao desencarnar? Então, o que a gente pode perceber, que é o que a gente percebe na experiência quase morte, é que a gente sai de um corpo mais denso, mais pesado, para um corpo menos denso, menos pesado.
Só e somente só. Se eu sou bonzinho, eu continuo bonzinho. Se eu sou maledicente, eu continuo maledicente. Se eu tenho vício, eu continuo com vício. Ou seja, eu não altero a minha linha de pensamento, a minha cabeça. A minha individualidade não se perde, continua sendo eu na íntegra. Nós continuamos no mesmo caminho, sempre buscando começar onde parou, né? Positivo. Então, todo tempo nessa linha. Fernando, as pessoas que passam pela experiência quase morte, na grande maioria não gostam de falar. Não falam, às vezes até com talvez preocupação de alguém considerar ele como uma pessoa anormal, coisa parecida. Será que é isso? Olha, sim, pode ser isso, até porque, veja bem, como nós somos ainda, lamentavelmente, muito terra-terra, muito material, para nós mesmos que passamos por uma experiência dessa, o fato da gente estar aqui no mundo material, a coisa vai se descaracterizando, vai meio que apagando, e tem momento que a gente até questiona se verdadeiramente aconteceu ou não, tá certo? Não é o nosso caso. Entretanto, você descrever coisas que você tem dificuldade de entender, ou paisagens que você não dispõe de recurso para descrever para outras pessoas, é difícil. Ocorre a possibilidade de você cair no ridículo. O que eu quero dizer? Todos os dias, quando nós nos desprendemos do corpo, é como se nós estivéssemos livres, né? Nós fôssemos a uma praia paradisíaca. E quando a gente retorna para o corpo físico, eu gosto de chamar isso de choque de retorno, choque entre a realidade extrafísica e a física, você não está instrumentalizado, você não dispõe das faculdades que são naturais ao espírito. Por exemplo, o espírito independe de tempo, de espaço. O pensamento é a sua primeira força, é uma força pelo pensamento, ele cria, ele se transporta. Então, você voltar para o corpo, é como se você voltasse para uma cela. Entre aspas, tá? Uma cadeia. E aí na cadeia você não vai conseguir descrever para as pessoas que lá estão sobre aquela paisagem paradisíaca que você viu, a cor do céu, o mar, as cores, as plantas. É impossível. Então, assim, por mais que a gente tente, é só realmente sentindo na pele. E existe também a possibilidade de você ter tido acesso a situações que, na grande maioria, se são situações anteriores que aconteceram, são situações inconsequentes, infelizes pelas quais nós passamos, e não é muito interessante falar sobre isso. É verdade. E nós temos hoje, né, na literatura, temos filmes muito interessantes sobre isso. Tem um filme que eu até assisti recentemente, já a segunda vez que eu assisti, eu achei muito legal, gosto. O Céu é de Verdade, com um garotinho, não sei se você assistiu. O Céu é de Verdade, é um garotinho que passa por uma experiência dessa. É muito legal o filme. Então tem vários filmes que você pode assistir que vem trazendo algumas coisas para enriquecer mais o conhecimento. Mas, Fernando, estamos chegando agora a esse momento que você passou por essa experiência. Sim. E agora eu gostaria que você nos falasse sobre a sua experiência. Ok. Em março de 2015, durante os 22 dias de internação hospitalar, fomos submetidos a uma videolaparoscopia, a princípio em função de o que é vulgarmente conhecido como nó na tripa, né? Houve um obstáculo parcial no nosso intestino. A videolaparoscopia não funcionou, tivemos que entrar na laparotomia, que é a cirurgia com corte a céu aberto, como vulgarmente a gente fala. E teve a cirurgia, ocorreu muito bem, durou de 17 horas até as 3 horas da madrugada. E quando nós acordamos no dia seguinte, não sabíamos, foi uma experiência não muito interessante, entubados, sedados, ainda sentimos muita dor. E no terceiro dia, depois que havíamos sido desentubados, que a dor continuava, nós nos lembramos muito bem. Embora nós estivéssemos num apartamento UTI individual, todo mundo sabe que UTI é gelada, 16 graus, e convém que seja assim por causa da proliferação de bactérias. Quanto mais gelada, menos infecção.
nós começamos a sentir um calor insuportável. O nosso rosto, o corpo começou a gotejar. E a pessoa que nos acompanhava, eu comentei, olha, chama o pessoal da manutenção que o ar-condicionado deu defeito. E a pessoa disse, não, olha, eu estou de cachecol, de luvas, com 2 blusas, está muito frio. E eu sentindo um calor abundante, eu molhei a camisa do pijama, tirei a camisa do pijama e teve um determinado momento que eu não mais consegui falar. Nesse instante, como espírita, reencarnacionista, eu achei que eu estaria sendo desligado do corpo. Estava passando pelo fenômeno chamado desencarnação, ou morte, né? E aí nós pedimos à acompanhante que nos desse papel e caneta, porque não conseguíamos mais falar, e escrevemos para as nossas 2 filhas: filha, papai não vai morrer nunca, e a vida continua. Eu me lembro muito bem, a minha mão caiu, nós éramos monitorados por vários instrumentos, né, hospitalares, eu ouvi o batimento, o aparelho que acompanhava o nosso batimento cardíaco apitar. Interessante que quando ele apita, nós somos expulsos do corpo. O nosso corpo físico fica deitado na cama, nós com o corpo absolutamente igual, com a mesma cicatriz, sentindo um pouco de dor, ou seja, eu fiquei fora do corpo, deitado sobre o corpo físico, a uma distância de 50 a 60 centímetros mais ou menos, como se estivesse flutuando. Bom, eu fiz várias experiências. Uma delas é que, embora eu estivesse com os olhos voltados para cima, mas eu via 360 graus, em cima, embaixo, do lado, de todas as maneiras. Vi quando a equipe espiritual, a equipe médica chegou, porque eu estava sendo completamente monitorado, trouxeram aquele aparelho de dar choque, o desfibrilador, e aí a primeira constatação, nós estávamos fora do corpo físico, mas no mundo físico, no quarto, no mesmo quarto onde estava o nosso corpo e a equipe médica. Começaram a entubar meu corpo. Nesse instante, eu me lembro que eu até falei um palavrãozinho que eu não vou reproduzir aqui. Eu disse, meu Deus, vou me entubar de novo, porque eu fiquei mais de um dia entubado consciente, é horrível, né? E aí não, graças a Deus não, entubaram só o corpo físico. E quando deram o primeiro choque, aí eu vi o famoso túnel que todo mundo olha. É um túnel com uma luz branca muito grande, é uma luz que te traz uma paz e te envolve de uma maneira que você, sem querer, você é envolvido e é conduzido. Nessa condução, eu fiz uma viagem. Eu tive uma regressão de memória, vi vários acontecimentos e cheguei a infelizes acontecimentos que verificaram-se comigo em existências anteriores, onde eu vi um jovem alto, forte, chamado Lúcius Máximos, que havia sido promovido de legionário romano a centurião. Um centurião romano, na escala militar, é o 6º no comando militar de Roma, responsável por uma centúria, 100 soldados ou mais centúrias, 200, 300 soldados. E porque eu havia me destacado numa situação que havia sido criada por um general contra o imperador, e eu, a favor do imperador, consegui colaborar para que o general fosse desmascarado e recebi aquela promoção. E naquela ocasião, eu havia recebido uma ordem direta do imperador, que nós prendêssemos algumas pragas que jaziam espalhadas por Roma. Essas pragas, entre aspas, eram os cristãos. E, lamentavelmente, nós fomos com 3 centúrias, 300 soldados, com a soldadesca, fizemos o cerco nas catacumbas, que eram corredores subterrâneos, onde os cristãos se reuniam, e, sob o meu comando, vários cristãos foram mortos, e eu, na tentativa de capturar um dos líderes, um grupo de jovens, 17, 18 anos, se colocaram à minha frente, eles não usavam arma, e um jovem, ele se colocou na minha frente me impedindo de passar. Não tive dúvida, eu peguei a espada e introduzi no abdômen dele, tirei novamente, e como os outros ao seu lado o sustentavam, eu não titubeei, peguei a espada novamente, reintroduzi a espada no seu abdômen. Nesse instante o seu olhar ficou gravado no meu olhar, ad eternum, para sempre.
Na acústica da minha alma de espírito imortal eu ouvi: por quê? Por que eu estava fazendo aquilo? A vida continuou e esse é o resultado agora da minha cirurgia. Bom, eu não sabia até então que eu seria submetido a uma reabordagem, a uma segunda laparotomia, ou seja, a segunda espadada. Eu retorno dessa viagem que eu fiz, ainda para o quarto, estou embora fora do corpo físico, mas na realidade física. No segundo choque, as paredes se começam a desfazer. Nesse instante eu estava triste, chorava muito, estava com medo, estava me sentindo a última das pessoas. Não gostei nada do que eu vi, estava muito triste. Comecei a disparar pedido, ajuda para todo mundo. Quando, após o segundo choque, a segunda desfibrilização, as paredes se romperam, foram se desfazendo, e eu estava num ambiente centenas de vezes maior do que aquele quarto. E aí eu vi uma grande multidão de pessoas vindo ao meu encontro. E identifiquei várias dentre elas. Principalmente uma das velhinhas que frequentava o nosso trabalho dos idosos lá na instituição que a gente ajuda, chamada Casa do Cristo. Ela era uma idosa que eu a chamava de vovó perua, porque ela gostava de brincos, de balangandã, de roupa colorida, e eu dava para ela um monte de brincão, dessas coisas coloridas. Ela havia caído, perdido o movimento das pernas, mas ela ia de moto para o trabalho com os idosos que a gente mantém até hoje na Casa do Cristo, vai completar 33 anos. Nós ajudávamos a descer da moto, e eu a vi, foi uma das primeiras que eu vi, ela estava ainda numa cadeira de rodas. E todas as pessoas, parentes que desencarnados, meus avós paternos, maternos, tios, amigos, todo mundo. Eu fiz várias constatações. Primeiro, eu continuava sendo o Fernando Noto do Amaral, com a minha linha de pensamento. O que eu percebi é que a minha cabeça, e eu sou uma pessoa elétrica, eu não deixei de ser do lado de lá, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu percebi uma coisa maravilhosa, fantástica. Eu conseguia raciocinar e pensar em várias coisas ao mesmo tempo. É como se eu estivesse dentro do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos estivesse dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu consultava as outras obras básicas, olhava outros livros, disparava pedindo ajuda para Chico Xavier, para Irmã Dulce, para Madre Teresa de Calcutá, para os pretos velhos amigos. Eu disparava ajuda para todo mundo, porque eu achava que eu tinha desencarnado. Quando as pessoas vieram, e uma das constatações, quando as pessoas vieram, desse grupo de centenas de pessoas que fizeram um círculo ao redor do meu leito, um casal tomou frente para falar comigo. Né? A nossa querida Laíse, que era esposa de Dr. Júlio, que era como se fossem os nossos pais. A Laíse, ela pensa, eu capto o pensamento dela, ela não verbaliza. E eu penso também, não verbaliza, ela capta. E ela me fez a primeira pergunta: meu filho, o que você veio fazer aqui? Era a pergunta que ela me fazia para todos nós que a procurávamos para conversar, quando ela estava aqui ainda. Ela funcionava como se fosse uma psicóloga, uma pessoa muito competente, muito vivida, muito sábia. E aí a gente conversava com ela e falava dos problemas financeiros ou conjugais, sentimentais, sexuais. E no final ela mandava eu levantar, encostar na parede, colocava o dedo no meu rosto, o dedo em riste, e falava: meu filho, o que você veio fazer aqui? E eu tinha que responder que eu vinha crescer. E ela falava: então cresça, você não veio para crescer, você não é reencarnacionista, é espírito, você não é cristão, então perdoa, vá além. Essa foi a pergunta que ela fez para mim: meu filho, o que você veio fazer aqui? Eu captava o pensamento, a manifestação de carinho de todas aquelas pessoas, aqueles espíritos desencarnados que lá estavam. E quando me deram a terceira desfibrilização, o terceiro choque, instantes antes, ela me pergunta novamente: meu filho, o que você veio fazer aqui? E quando eu abro a boca para responder crescer, eu falo cresce, é o terceiro choque, e eu sou puxado para o corpo. E eu ainda capto o pensamento dela: olha, meu filho, você não vai desencarnar ainda, não chegou a sua hora, você ainda tem muito o que fazer, muito o que trabalhar.
vai e leva o nosso abraço fraterno. Eu retorno para o corpo vendo todo mundo que começa a se desfragmentar, eu sou envolvido por um torpor, um sono muito gostoso e adormeço no corpo. Essa é a nossa experiência. Mas assim, lamentavelmente tivemos acesso a essas informações que nos custaram um preço. Acreditamos que Deus assim o permitiu para que nós refletíssemos mais a respeito da vida, procurássemos a trabalhar mais no bem, para evoluir de verdade. Mas uma constatação, como eu disse anteriormente, eu continuava sendo Fernando, a linha de pensamento, ou seja, desencarnou, não muda nada. É como se fosse abrir uma porta, atravessá-la e tudo igual. Nós não sairemos volitando, teremos acesso a outros planetas, ainda não. Tudo isso é possível, mas principalmente se a gente efetivamente mudar, se nós mudarmos para melhor, se nós crescermos, aonde? Aqui e agora, não esperar para depois. Muito bem, linda experiência, interessante essa experiência. Mas agora vamos dar uma paradinha, Raimundo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Confira agora a Agenda Espírita. Bom, a nossa Agenda Espírita hoje, nós temos no dia 8 de dezembro, agora próximo, amanhã, né? Amanhã musical. Temos a manhã musical no Centro Espírita Humberto de Campos. A partir das 9 horas, nossos jovens estão lá fazendo uma manhã musical, música espírita para alegrar a nossa alma. No dia 14 e 15 de dezembro, próximo, é o terceiro seminário Equilibrando Emoções, com a participação de André Luiz Peixinho, que é o presidente da Federação Espírita da Bahia. É um seminário muito importante, já é o terceiro que acontece e vem trazer vários esclarecimentos à luta da doutrina espírita. É importante a participação. As pessoas que quiserem participar, entrem no site da FEMAR e busquem informações como fazer inscrição. Temos também no Centro Espírita Mensageiro da Luz, o Natal da Luz, é um bazar, sorteio, comida típica, comida que vai ver. Isso vai acontecer no dia, Reinaldo, eu não anotei isso aqui, dia. Eu não anotei o dia, mas eu vou ver aqui. E também nós temos no dia, em fevereiro, nós temos a 40ª Conésima, a Confraternização Espírita do Maranhão, que o tema que vai acontecer esse ano é um tema muito importante, é a conexão entre as três revelações, Moisés, Jesus e Espiritismo. Então essa Conésima vai ser muito importante para as pessoas que quiserem participar. Então, o Centro Espírita Mensageiro da Luz, esse evento que vai acontecer é como Natal de Luz, vai ser no dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro vai acontecer, que custa R$25. Então a nossa agenda espírita era essa, e agora nós vamos aqui pedir ao Fernando que faça suas considerações finais, que estamos chegando ao final do nosso programa. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade da participação nesse programa, trazendo temas tão sérios, tão atuais, tão importantes, e dizer que aquelas pessoas que se interessam por temas como esse, seria muito interessante que conhecessem as obras de Allan Kardec, as obras básicas, bem como toda a lavra de livros do grande Francisco Cândido Amor Xavier, que trata de temas de experiências de quase morte, de experiência de morte completa, porque a morte não existe, da passagem para o lado de lá, e a constatação, como dissemos anteriormente, a constatação feliz de que a morte não é aquele anjo negro com a foice na mão, não é verdade. A morte é um anjo de asas brancas, é a liberdade, é a constatação da continuação da vida após a vida, de que nós somos imortais, sobreviventes a todas e quaisquer situações, e o porto onde nós vamos desembarcar um dia é o porto da paz, o porto da tranquilidade, se vivenciarmos na prática os ensinamentos para ter a paz de Jesus em nossos corações. E nós desejamos que essa paz envolva a todos nós.
Fernando, obrigado mais uma vez. E nós lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo que o nosso programa está sempre de portas abertas para a divulgação dos seus eventos. Entre em contato conosco, nós colocaremos os seus eventos à disposição dos nossos ouvintes. Bem, prezados ouvintes, estamos chegando ao final da nossa primeira parte do nosso programa. Foi um grande prazer estar com você nessa tarde. No próximo sábado estaremos de volta, no mesmo horário. Acesse as redes sociais e faça sua pergunta, tire suas dúvidas dos temas abordados. Agradecemos a participação do nosso convidado, agradecemos a participação de Raimundo, nosso técnico. Agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de divulgar a doutrina espírita. E finalizamos desejando uma semana abençoada a todos. Que Jesus derrame paz nos lares dos nossos ouvintes. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Eu não tenho asas para voar.